O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender hoje a regulamentação da imprensa e da internet. A fala de Lula foi durante uma entrevista para a Rádio Clube de Pernambuco. Vamos assistir esse trecho. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, você tem o sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Ou seja, o que você quer regular? O que você quer estabelecer determinadas regras, sabe, de civilidade nos meios de comunicação. Bom, vamos conversar com o nosso comentarista Alexandre Borges, que está no Rio de Janeiro. Oi, Alexandre, bem-vindo. Boa tarde para você. A gente acompanhou o ex-presidente Lula voltando a defender o que seria a regulamentação da imprensa e também da internet. Como é que você avalia esse posicionamento? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que acompanham o Visão. Já estamos nós aqui, começou 2022, né? Já discutindo essa pauta eleitoral e discutindo censura, né? Porque a gente tem que dar nome aos bois. Regulação de meio de comunicação, da maneira como se entende aqui no Brasil, acaba sempre caindo ou resvalando perigosamente na discussão da censura. Por que isso? Porque o PT e os governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma namoraram com esse tema. Era uma época onde esse clima, onde essa discussão acontecia de uma maneira muito forte em outros governos da América Latina, principalmente Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, onde outros governos que eram próximos aos governos petistas estavam botando para frente legislações que regulavam a liberdade de expressão nos meios de comunicação. Então, principalmente a expressão que o ex-presidente usou, falando que precisamos de civilidade, o conceito de civilidade pode ser um pouco subjetivo. A gente sabe que essa semana houve uma polêmica muito grande nas redes sociais por causa de uma discussão que houve num podcast muito popular, onde houve uma discussão sobre nazismo e até a deputada Tabata Amaral, que estava presente, se posicionou muito bem, com muita firmeza, contra qualquer tipo de apologia ao nazismo, mas esse clima que se levantou por causa dessa discussão acabou dando esse espaço para que se voltasse a falar disso. O que as redes sociais precisam é de transparência, ou seja, se alguém, por exemplo, bota dinheiro para impulsionar bolsas, é importante que todos saibam quem está colocando dinheiro. E isso, de certa forma, já está avançando. E, em muitos casos, já existe. Propaganda política fica caracterizada. Se é um oficial, o representante de um governo ou uma emissora estatal, o Twitter vai lá e marca, por exemplo. Então, transparência é sempre muito bom e também essa coisa do perfil fake é muito difícil. Você tem robôs, você tem gente espalhando fake news. Então é importante também que as pessoas se identifiquem, que você sabe quem está falando. Então nisso a internet pode avançar e o mundo inteiro está discutindo isso, não é uma questão brasileira. Agora, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo o seu histórico de Confecom e de discussões sobre a regulação da mídia, que naquela época se falava até em criar conselhos de sindicalistas que ficariam avaliando o que é verdade, o que não é, aí a gente caminharia para por português, claro, para um chavismo, e isso ninguém quer. Então é bom que a sociedade fique de olho, porque as leis contra difamação, calúnia e injúria, todas já existem e estão aí para ser usadas. A gente não precisa de mais leis para regular conteúdo. Transparência na internet, sim, isso podemos avançar um pouquinho e o mundo inteiro está discutindo. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Visão.